Essa é a quarta de uma série de aulas tratando da questão do dinheiro e da forma do cristão de relacionar-se tanto com Deus como o dinheiro. Então, se você não viu as aulas anteriores, minha sugestão é que antes mesmo, de assistir essa aula a respeito de generosidade, você possa ver as aulas anteriores, como lidar com o dinheiro, uma questão de honra, contentamento, para só então, na sequência, procurar assistir generosidade. É claro que cada aula tem começo, meio e fim, pode ser entendida de forma separada, mas a combinação delas, nós estamos meio que montando um quebra-cabeça e evoluindo de maneira progressiva no raciocínio, na compreensão daquilo que a palavra de Deus nos apresenta. Então, na primeira aula sobre como lidar com o dinheiro, mostramos que o dinheiro em si não é o problema, mas que a relação com ele pode sim ser muito delicada. E que a forma correta de evitarmos o problema da maneira errada de lidar com o dinheiro é entender e compreender o senhorio de Cristo. Foi por isso que na aula seguinte falamos sobre honra. O que é honrar a Deus com os nossos bens, com a nossa renda? É distingui-lo, é colocá-lo numa posição, num lugar diferente, e esse lugar é o cerne de toda a questão quando falamos do relacionamento do cristão com Deus e o dinheiro. Na sequência também falamos de algo que blinda o nosso coração contra a avareza, que é o entendimento do que é o contentamento, para só então chegarmos agora nessa aula e entendermos o princípio bíblico da generosidade e como isso também não apenas protege o nosso coração, mas nos leva a cumprir o propósito, a expressar e revelar Deus nessa terra. Enfim, a combinação desses princípios nos dá uma visão mais completa e abrangente do assunto que é sim delicado, porque Paulo em Colossenses 3,5 diz que a avareza é idolatria. Uma pessoa que é apegada demais ao que é material tem um ídolo, um falso Deus. Jesus fala de um outro senhor, concorrendo com o lugar dele nas nossas vidas. Então, o dinheiro precisa ser colocado no lugar devido, que é de servo e não de senhor. Deus precisa ser exaltado, distinguido na posição de senhor nas nossas vidas. E na combinação de tudo isso, nós podemos entender como lidar com uma mesma Bíblia que traz promessas de abundância e provisão abundante, mas também nos chamam ao contentamento. E eu creio que com essa aula de generosidade nós chegamos a um ponto de equilíbrio onde todas essas coisas elas devem ser vistas como se interrelacionando, todos esses princípios. Então vamos lá. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, ele diz no verso 5, portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Já falamos anteriormente, quando ensinamos sobre honra, que Deus não está atrás do nosso dinheiro nem das nossas ofertas. Ele está atrás de honra. Mas, obviamente, ainda que seja um meio de expressar honra, as ofertas são parte da vida do cristão. E o apóstolo Paulo, ele está anunciando a esses irmãos de Corinto, que antes dele chegar, ele manda uma equipe na frente que o precedesse com um propósito específico. Qual? Ele diz preparar de antemão a oferta que vocês prometeram. Isso significa que uma oferta não apenas pode, mas ela deve ser preparada. A pergunta é, o que significa preparar uma oferta? Alguém pode pensar, não, trata-se de informar, para não pegar os irmãos de surpresa. O texto nos mostra que eles já sabiam da oferta e essa equipe não está indo avisar que acontecerá a coleta. Alguém pode pensar, não, então, eles já sabem, mas talvez o propósito dessa equipe era gerar uma conscientização, um engajamento e um compromisso com o propósito daquela coleta, que era ajudar os santos necessitados da Judéia. Isso também não é o que o apóstolo Paulo está abordando, porque o texto nos mostra que eles não só já sabiam, como estavam comprometidos. Como podemos afirmar que eles já sabiam e já estavam engajados? O texto diz que essa equipe foi preparar a oferta que eles haviam prometido. Então, para que eles prometessem a oferta, eles tanto saberiam, precisavam saber que aquilo ia acontecer, como já tinham que ter sinalizado o nível de comprometimento e engajamento com o projeto do qual eles tinham sido notificados. Então, que preparação é essa? Se não informar e nem gerar engajamento, compromisso, qual era o propósito dessa equipe que Paulo manda antes? Ele, no fim, termina dizendo para que esteja pronto como expressão de generosidade e não de avareza. Então, ao que eu e você precisamos entender, o que eu vou falar sobre generosidade não se limita a ofertas,
Mas Paulo está dizendo que nossas ofertas expressam, comunicam algo. Em outras palavras, elas têm uma linguagem. Aliás, Hebreus 11:4 diz que a oferta de Abel ainda fala, isso significa que falou na época e continua falando até hoje. Então Paulo diz, a oferta de vocês pode falar a língua da generosidade, ou ela pode expressar e se comunicar através da linguagem da avareza. Durante muito tempo eu achava que generosidade era disposição de dar e avareza indisposição de dar. Mas o que Paulo está falando contradiz esse conceito que eu tinha, porque alguém pode dar e ainda ser avarento, né? Ou seja, ele pode dar e não expressar generosidade. Então, a mera disposição de dar não é generosidade, né? E a avareza não pode ser vista só como indisposição de dar, porque alguém pode, doando, ainda expressar avareza. Então, quais são os conceitos de generosidade e de avareza? É mais do que fazer ou não fazer pelos outros. Tem muito a ver com o coração. Se a gente continuar lendo os versos 6 e 7 que vem na sequência, a gente vai perceber Paulo dizendo, isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Quando Paulo fala de semear pouco, colher pouco, semear muito, colher muito, ele não está falando de pouco ou muito só na perspectiva contábil. Nós precisamos entender que o elemento generosidade é o contexto, né? Então, há pessoas que botam muito coração na sua contribuição e há pessoas que botam pouco ou não botam coração na contribuição. O texto vai dizer que Deus ama o que dá com alegria. Aqui, de forma alguma, a Bíblia está apresentando o amor de Deus seja condicional. Deus só ama quem dá com alegria. A Bíblia diz em Romanos 5 que ele nos amou quando ainda éramos seus inimigos. O amor de Deus é incondicional. Portanto, essa ideia de Deus ama quem dá com alegria tem muito mais a ver com o prazer que Deus tem naqueles que agem de forma correta. E não necessariamente que Deus só atribui valor ou afeto àqueles que dão com alegria. Mas a pergunta a ser feita é, por que é que Deus ama aqueles que dão com alegria? Eu quero, em primeiro lugar, começar abordando aqui a razão da generosidade. Porque nossas ofertas, nosso estilo de vida deve expressar generosidade. Por que é que Deus ama quando encontra, né, em nós essa disposição de generosidade? Então, em primeiro lugar, eu quero abordar a razão da generosidade, né? O que deveria nos mover, a razão pela qual ela deveria estar na nossa vida, é porque, antes de mais nada, nós precisamos reconhecer que Deus é generoso. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. A maior expressão do amor de Deus é relacionada com a sua disposição doadora, com a sua capacidade de dar e dar o que ele tinha de melhor, né? Quando olhamos para Tiago, capítulo 1, que começa dizendo, olha, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, ele emenda e diz que a todos dá liberalmente. Outras traduções dizem generosamente, porque Deus é generoso, Deus é liberal, né? Ele é um Deus doador e ele, de fato, tem como expressão do seu caráter, né, a essência do seu caráter, a generosidade. O Deus que é amor expressa o seu amor doando por meio da generosidade. Eu e você também precisamos entender que em Efésios, no capítulo 5, no verso 1, nós somos chamados a ser imitadores de Deus como filhos amados. É lógico que há atributos exclusivos que só Deus tem, nós não podemos, né, eles não são comunicáveis, nós falamos na linguagem teológica. Então, por exemplo, o fato de que Deus é eterno no sentido não só de não ter fim, mas de não ter começo. Eu e você não temos como imitar isso, né? A onisciência, a onipotência, né, do próprio Deus, a onipresença, nós não podemos imitar isso. O que nós podemos imitar são comportamentos, expressão do caráter de Deus. E é importante que a gente entenda isso. A generosidade, ela pode e ela deve ser imitada. Então, a razão primária de andarmos em generosidade é a capacidade de expressar quem Deus é, de manifestar e revelar Deus na terra, de reproduzir o modelo do que Deus é. Deus é generoso. Mas também precisamos entender o resultado da generosidade. Eu gosto de dizer às pessoas que nossas atitudes determinam a revelação que nós vamos ter a respeito de Deus. Uma certa ocasião, eu peguei duas pessoas discutindo, né? Um advogava a bondade de Deus, o outro a severidade de Deus. E alguém me parou e falou, e aí, Deus é bondoso ou é severo? Eu falei, olha, eu vou dar duas respostas. Primeiro, ele é os dois, ele não é um outro.
Romanos 11, 22 fala da bondade e da severidade de Deus. Por que vocês estão tentando dizer que uma coisa exclui a outra? Ele é tanto um quanto o outro. Alguém falou, e qual é a segunda resposta? Eu falei, a segunda resposta é depende. Os caras, como assim? Eu falei, bom, eu já disse que ele é tanto um como o outro. Mas qual das duas coisas, a bondade ou severidade de Deus, em termos práticos, você vai descobrir, desfrutar, colher na sua vida? Depende da sua atitude. Um deles disse, como assim? Eu falei, olha, o texto diz, para com os que creram, ele manifestou bondade. Para com os que caíram, ele manifestou severidade. A bondade ou severidade de Deus também é expressa de acordo com a forma como nós nos comportamos, com as nossas atitudes. Elas nos conduzem a uma revelação, a um entendimento de Deus. Então você vai ler, por exemplo, no Salmo 18, nos versos 25 e 26, uma declaração, né, que eu acredito é importante, a gente precisa entender que ela entra, né, no patamar que a gente pode definir como uma lei de reciprocidade, versos 25 e 26 do Salmo 18. Para com quem é fiel, fiel te mostras. NVI traduziu, te revelas, porque se mostrar é se revelar. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Então vamos lá, Deus se revela ou se mostra fiel para com quem é fiel. Ou seja, a atitude de fidelidade de alguém o leva a uma revelação da fidelidade de Deus. Mas para com o íntegro, Deus não se revela fiel. Deus se revela íntegro. O Deus que também é fiel e se revelou fiel para com o fiel, ele agora diante do íntegro vai se revelar íntegro, porque ele não se revela íntegro para o fiel, nem fiel para o íntegro. O texto diz, com o puro, puro te mostras, ou seja, te revelas. Ou seja, o mesmo Deus que é puro, ele também é fiel e é íntegro. Mas para o puro, ele não se revelou nem fiel e nem íntegro, embora ele também seja as duas coisas. O que você precisamos entender é que a lógica apresentada é uma lei de reciprocidade, de mutualidade. Basicamente, o que a Bíblia está dizendo é que a sua atitude de fidelidade te leva a uma revelação da fidelidade de Deus. Sua atitude de integridade te leva a uma revelação da integridade de Deus. E sua atitude de pureza te leva a uma revelação da pureza de Deus. Só que o texto termina no verso 26 dizendo, com o perverso te mostras inflexível. Outra tradução diz, te mostras contrário, reages à altura. Né? O que é que nós precisamos entender? Porque para com o perverso não há reciprocidade, mutualidade. Porque para com o perverso Deus não se mostra perverso? Porque não há perversidade em Deus. Isso não está no caráter de Deus. Então, para com o perverso, Deus diz, o seu comportamento não encontra no meu caráter uma correspondência. Então, para você, eu não tenho nada para mostrar, eu só te resisto. Se você entender essa lógica, essa linha de pensamento, a pergunta é, para com o generoso, Deus vai se mostrar o quê? Generoso. Mas e para com o avarento? Deus não vai se mostrar avarento porque não há avareza em Deus. Mas Deus vai resisti-lo. Então, quando você entende que generosidade, em primeiro lugar, a razão é expressar quem Deus é. Né? Deus ama o que dá com alegria. A definição de generosidade tem muito mais a ver com o prazer de dar do que só o ato ou até mesmo a disposição de dar. É a capacidade de se regozijar nisso, entender valores. Paulo diz ter ouvido de Jesus a frase, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas quando eu e você somos regidos por uma natureza terrena, caída, pecaminosa, nós somos egoístas, nós queremos é receber. Agora, quando o nosso coração reproduz a nova natureza, que é a natureza de Deus, nós vamos manifestar o que ele é, generosidade. E, portanto, em vez de egoísta, vamos ser altruístas. Nós precisamos entender a diferença que isso traz no sentido prático. Quem anda em generosidade terá uma revelação da generosidade de Deus. Quem foi o primeiro cara na Bíblia, né, a entender e compreender Deus como Jeová Jireh, o Senhor da provisão, o Deus que provê? Abraão. Quando? Quando ele se dispõe a dar o que ele tinha de melhor para Deus. Porque a decisão de andar em generosidade, além de cumprir a razão, o requisito, que é revelar Deus, ela também nos permite entender melhor esse Deus que vamos revelar. E é essa revelação, essa compreensão que pode nos levar a viver milagres extraordinários de provisão. Uma pessoa que não anda em generosidade não vai descobrir isso. É por isso que Jesus diz em Lucas 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Só volta a generosidade dentro da lei de reciprocidade se você primeiro foi generoso na hora de dar. Então, nós precisamos entender que essa não é uma
uma barganha que Deus está propondo. Olha, você tem que dar primeiro para eu poder dar depois. Não, a disposição de dar, não só de revelar o caráter generoso de Deus, mas de andar nisso, amplia a nossa revelação da generosidade de Deus, para que a gente possa receber. Então, nós precisamos entender não só a razão da generosidade, mas também o resultado, o impacto que isso produz nas nossas vidas. Mas eu acredito que o ponto que esteja faltando para muitos cristãos é a compreensão do que eu definiria do propósito da generosidade. Pastor, o senhor está distinguindo razão e propósito, mas são coisas parecidas. Ok. A razão, o motivo principal pelo qual eu e você precisamos ser generosos diz respeito a revelar Deus. Quando andamos nisso, a nossa própria revelação de Deus amplia, o que Ele faz por nós também, isso nos leva ao resultado de receber de Deus. Agora, por que Deus manifestou generosidade e liberou qualquer coisa na minha vida para começo de conversa? Na mentalidade de Deus, tudo o que eu e você recebemos deve ser transbordado, não deve parar em nós. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4, Paulo diz, com a consolação que nós somos consolados, nós consolamos os outros. Né? Tudo aquilo que nós recebemos de Deus deve ser compartilhado, começando a salvação, falando, né, de todas as demais bênçãos. Uma área de consolo que Deus operou em nós deve ser transbordado para consolar outros, e a linha de raciocínio segue a mesma. Então, eu e você precisamos entender o propósito da generosidade de Deus na nossa vida, que nos leva a canalizar essa generosidade que tem como motivo o caráter dele. Né? O que eu e você precisamos, de fato, compreender, né, é que na mente de Deus, né, e no caráter de Deus não existe esse lugar de egoísmo, receber pelo receber. Por isso que Jesus diz, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Né? Agora, o que é que nós precisamos receber de Deus? Para que a gente possa dar. E aqui eu e você precisamos entender qual é a relação de equilíbrio entre contentamento de um lado e as promessas de abundância que Deus faz de outro. Né? Porque se eu e você não precisamos de muito, por que receber com abundância? Esse é exatamente o ponto. É porque nada disso deveria parar em nós. Deus fez duas promessas a Abraão numa mesma frase. E diz, eu te abençoarei. Mas ele também diz, eu farei de ti uma bênção. Eu tenho dito às pessoas, melhor do que ser abençoado é ser transformado por Deus em abençoador. Melhor do que ser provido é ser levantado por Deus para ser provedor. Né? Melhor do que receber qualquer coisa é poder transbordar aquilo que nós recebemos. Eu me lembro que alguns anos atrás, no início do meu ministério pastoral, então estou falando de quase 30 anos atrás, recebi a visita na primeira igreja que eu estava pastoreando de uma pessoa que veio de outra cidade da nossa região. E a maneira como ele me procurou no final do culto e disse, olha, eu ouvi muito falar de vocês, queria conhecer, vim aqui hoje para conhecer o culto e a igreja. Eu, ingenuamente, estou achando que estou na frente de algum tipo de admirador do ministério. Mas o tom da conversa dele deu para perceber que ele estava ali mesmo para nos atacar, e não é aquela crítica que simplesmente tenta te ajudar a crescer ou romper, é o ataque pelo ataque. E eu falei para ele, e aí, o que você achou? Ele falou, olha, dá para resumir a filosofia de vida cristã de vocês em 2 frases. Até então eu não tinha percebido nenhum tom irônico e de sarcasmo como viria depois. Eu falei, e quais são as 2 frases que definem a nossa filosofia? E ele, citando aquele texto de Provérbios que fala que a sanguessuga tem 2 filhas, diz que os nomes são me dá, ele simplesmente olha para mim num tom zombeteiro e diz, me dá, me dá. Eu falei, o que você quer dizer com isso? Eu tinha pregado sobre fé, né, sobre oração, sobre receber de Deus, e ele falou, vocês são um bando de egoísta e interesseiro, que só busca Deus por causa do que ele tem para dar, né? E disparou o sermão, bateu de todo lado, né? E eu falei para ele, eu falei, meu amigo, eu suponho que para estar criticando a nossa filosofia de vida cristã, você deve ter uma melhor. Ele falou, eu tenho. Eu falei, então compartilha a sua, ajuda a gente a crescer, porque se você só criticar o nosso comportamento errado, não der a solução, também não ajuda. Compartilha aí. Qual é a sua filosofia de vida cristã? Porque eu falei, eu preguei hoje sobre oração, sobre fé, tudo fundamentado na Bíblia. Você não ora a Deus? Você nunca pede nada para Deus? Ele falou assim, eu só peço para Deus me dar o suficiente para eu sobreviver. Eu falei, você tem certeza que isso você pede? Ele falou, tenho. Eu falei, meu amigo, e você acha que a sua filosofia de vida cristã é melhor do que a nossa? Vocês são os interesseiros egoístas. Eu falei, olha, interesseiro é uma coisa, egoísta é outra.
porque o que você está dizendo é a definição do egoísta. Se você pede a Deus só o que você precisa para sobreviver, é evidente que você não tem um plano de repartir com ninguém. E se você não pensa em ninguém, só pensa em você, o egoísta é você. Eu falei, a razão pela qual eu estou ensinando o meu povo a ir além, a buscar de Deus mais, é para que eles possam transbordar. Agora, você nos acusa de ser egoísta por pensar nos outros, quando você só pensa em você. E aí ele emudeceu. De repente ele percebeu a falta de lógica. Eu falei para ele, a minha Bíblia diz, e normalmente quando você diz a minha Bíblia é sarcasmo, porque supostamente era para todos dizerem a mesma coisa. Falei, a minha Bíblia diz em Efésios 4:28 que aquele que antes da conversão roubava, agora não deve roubar mais. Deve trabalhar, fazer com as mãos o que é justo. A Bíblia diz para que tenha o suficiente para repartir com o necessitado. Então preste atenção, Deus não quer te dar só o que você precisa. Se Deus te der só o que você precisa, você não tem nada para fazer por ninguém. Então onde entra o contentamento? A gente consegue simplesmente dizer, eu recebi o que eu preciso, mas Deus agora me deu mais do que eu preciso. Estou feliz com o que eu preciso e eu posso transbordar aquilo que vem além da cota do que eu preciso. Então não há contradições entre promessas de abundância e provisão e o conceito bíblico de contentamento. O contentamento é o que regula, é o que define o que é a nossa parte e o que é a de outros. Aliás, é interessante, quando olhamos para as Escrituras, a gente consegue ver exatamente isso. No texto inicial que eu li de segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós lemos primeiro no capítulo 9, nós lemos o verso 5, que fala sobre expressar generosidade. Depois eu li o 6, quem semeia pouco, colhe pouco, quem semeia com fartura, colhe com fartura. Depois eu li o 7, que fala sobre Deus ama aquele que dá com alegria. Agora, vamos ler a partir do 8. O 8 diz, Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência. Observe isso, ampla suficiência. Não só a suficiência, ampla, porque ampla, né? O texto diz, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, verso 9, distribuiu, deu aos pobres, sua justiça permanece para sempre. Então, a ampla suficiência é eu ter mais do que é suficiente para mim, para que eu toque a vida dos pobres, de outros que são necessitados. E o texto está dizendo que Deus quer tornar abundante em nós toda a graça. Não está falando de escassez. O texto está falando a fim de que tendo sempre, não é de vez em quando, sempre, em tudo, em todas as áreas, ampla suficiência. Qual o propósito de Deus trazer ampla suficiência na vida de um crente? Se ele entendeu o contentamento, ele não precisa de muito. Não precisa de muito para si, mas ele precisa de mais para poder transbordar. Olha o verso 10, na sequência. Paulo diz assim, e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus. Porque Deus teria o interesse de enriquecer um crente que ele ensinou o contentamento. O texto é claro, enriquecidos para toda generosidade. Então, qual o propósito dessa generosidade de Deus na nossa vida que traz abundância? É que a gente transborde generosidade na vida de outros. E o verso 10 faz distinção entre o Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento. Agora, vamos falar do trigo com, o cevado, o centeio com o qual eles faziam o pão. O mesmo grão que fazia comida era o grão colhido na colheita anterior, que seria usado para o novo plantio da próxima colheita. Então, assim, não há diferença entre o trigo que será comido e o trigo que será plantado, né? A diferença depois é o preparo do pão. Mas todo lavrador sabia na hora da colheita que ele não podia comer tudo que ele colheu, porque se comesse tudo que colheu, ele não seguiria plantando. Não haveria multiplicação, né, da provisão alimentar. Então a Bíblia diz que Deus dá pão para alimento e dá semente ao que semeia. Isso significa que eu e você precisamos entender que parte dos recursos que chegam na nossa mão é pão, é para a gente comer, é nosso. Mas parte é semente, é para ser plantado, não é para ser consumido. E aí eu e você precisamos entender a generosidade, porque a promessa de Deus multiplicar é a semente, não o pão. Eu e você não precisamos que Deus multiplique pão. No terreno do pão a gente aplica contentamento. Tendo o que comer, o que vestir, estejamos com isso contentes. Mas no terreno da semente, multiplicação para quê? Para que haja
generosidade. Então, à medida que nós olhamos essas declarações da palavra de Deus, elas, na verdade, nos levam numa direção clara do que é o propósito dessa generosidade que Deus primeiro manifestou em nós e que agora nós temos que manifestar na vida de outros. Tiago, capítulo 4, nos diz no verso 2, nada tendes porque não pedis. Tem crente que não recebe Deus porque não ora. Mas no verso seguinte, Tiago 4,3, ele diz, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Então, um não recebe porque não pede. O outro pede, que é a coisa certa para receber, mas não tem resultado. Por quê? Pede mal. Ou seja, está fazendo a coisa certa do jeito errado. Qual a definição bíblica de pedir mal? O verso 3 de Tiago 4 termina dizendo assim, para esbanjardes em vossos próprios deleites. Toda oração, onde um cristão está buscando de Deus alguma coisa que é só para ele gastar no deleite, no desejo dele, no aprazimento pessoal, e ele não pensa em compartilhar, é uma oração candidata a ser ignorada pelos céus. Por outro lado, a Bíblia nos mostra que uma das melhores formas de chamar a atenção de Deus para a gente é quando a gente foca nos outros. A Bíblia diz que enquanto Jó orava pelos seus amigos, Deus mudou o cativeiro dele, né? E nós percebemos isso em Atos, no capítulo 10, no verso 4. A Bíblia diz que um anjo de Deus aparece para Cornélio, um centurião romano, e diz, as tuas orações e as tuas esmolas, o que você faz pelos outros para ajudá-los, subiram para a memória diante de Deus. Está chamando a atenção de Deus para você. Então, que a gente possa, em vez de ter essa mentalidade de ser represa, que acumula, que segura os recursos que chegam na gente, que nós possamos entender qual é o propósito bíblico da prosperidade, né? É nos transformar no leito de um rio. Água entra, água sai, nunca para de entrar, nunca para de sair. Que Deus, de fato, nos ajude a entender a importância de generosidade. Generosidade deveria ser um estilo de vida. Generosidade deveria ser algo que você praticamos não só na igreja, não só no culto, não só nas ofertas, né? Nós precisamos olhar para as pessoas com necessidade e entender a importância de fazer algo por elas. Aliás, nunca estamos fazendo algo só pelas pessoas. O próprio Jesus disse, né, no julgamento das nações, que ele vai dizer a alguns que foram colocados à sua direita, eu tive fome, vocês me deram de comer, tive sede, me deram de beber, estive enfermo e preso, vocês me visitaram. E eles vão fazer a pergunta, quando foi mesmo que nós fizemos isso? Quase como quem diz, não lembramos de ter feito isso por você. Jesus diz, toda vez que fizeram por esses pequeninos, vocês fizeram por mim. Né? Provérbios 19, 17 diz, quem se compadece do pobre empresta ao Senhor, e este lhe retribuirá o benefício. Porque o que você faz pelo pobre é considerado um empréstimo a Deus. Deus está dizendo, eu me importo com o pobre, eu quero cuidar do pobre. Então, quando você investe no pobre, você está financiando a minha causa. Você me deu o recurso para eu fazer o que eu queria. E Deus está dizendo, agora quem está em dívida com você sou eu. Mas por que Deus quer pagar a dívida? Porque Deus não deixou só a gente ajudar o pobre. Porque quando ele encontra em alguns de nós corações generosos para fazer isso, ele diz, eu tenho que devolver mais do que ele deu, para que ele possa continuar fazendo, revelando quem eu sou, crescendo na revelação de quem eu sou e cumprindo o propósito que todo cristão deveria ter e cumprir. Devemos ser generosos em tudo, né? Há pessoas que realmente não entendem o que é presentear, o que é abençoar alguém, o que é dar uma gorjeta, né? O que é fazer alguma coisa por alguém que está em necessidade. Nós podemos falar de muitos desdobramentos, e generosidade não é só dinheiro, podemos repartir nosso tempo, atenção a pessoas que precisam de ajuda, né? Dar o melhor de nós. A hospitalidade, que é uma coisa que é cada vez menos praticada, ela é uma faceta, é um desdobramento da generosidade, enfim. Nós precisamos entender qual o lugar que isso tem na vida cristã, não apenas revelando o caráter de Deus, enchendo o coração de Deus de prazer, mas nos alinhando não só com o coração de Deus, mas quebrando a força e o controle de Mamon. Acredito que quando eu e você, além de entendermos o senhorio de Cristo, além de entendermos o contentamento, quando andamos em generosidade, passamos a usar os recursos com esse coração abençoador, nós estamos nos guardando dessa influência errada que o dinheiro poderia ter. Quando a Bíblia diz que as suas riquezas aumentam, não ponha nela o coração, a Bíblia, em outras palavras, está dizendo que não está errado aumentar, mas a gente não pode se prender, e a gente tem que entender por que é que Deus deseja nos abençoar, para que a gente transborde. Então a minha oração, assim como Paulo manda aquela equipe para preparar os coríntios, para que eles possam expressar generosidade, a minha oração é que você o faça, não só nas ofertas,
não só em uma coleta ou outra, né, especificamente, mas em um estilo de vida que reflete isso. A disposição de compartilhar o que você recebeu, o evangelho, a salvação, o consolo de Deus, né, recebemos para compartilhar. Então, que o que foi dito sobre Abraão seja verdade sobre mim e você. Eu te abençoarei, mas farei de você uma benção, né? Que Deus possa, de fato, te levar a entender isso. Eu vou prover, suprir você, mas eu quero fazer de você um provedor, um supridor. Que Deus nos ajude a entender e a praticar essas verdades, em nome de Jesus.